início à nossa série de mulheres notáveis da Bíblia. A gente vai começar falando de uma mulher muito especial, muito importante, que marcou a Bíblia. E por incrível que pareça, ela não tem o seu nome relatado na Bíblia. Ela simplesmente é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Você já ouviu essa história? De uma mulher que sofria de hemorragia durante 12 longos anos, até o dia em que ela foi curada por Jesus? Ela se encontra em Lucas 8, 43 e 48. Diz assim: Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Uau! Essa história é linda e ela tem tantas lições importantes pra gente. Antes da gente perceber as lições que ela tem, é preciso entender algumas coisas básicas. Essa mulher havia 12 anos, ela era considerada impura. A lei de Moisés considerava mulheres que estavam menstruadas ou com fluxo hemorrágico, com sangramento contínuo, como impuras. O que quer dizer uma pessoa impura? Quer dizer que ela não podia adorar a Deus. Caso ela adorasse a Deus, ou caso ela comparecesse ao pátio do templo, ela poderia ser morta. Isso mesmo, se ela soubesse que ela estava impura e comparecesse à presença de Deus, ela poderia ser morta. Além disso, tudo que ela tocava se tornava impuro. A cama que ela deitava, a cadeira que ela sentava, qualquer coisa que ela tocasse era impuro. Isso está em Levítico 15, onde aborda o que é impuro para o homem e o que era impuro para a mulher. Essa mulher, nesse período, estava sob essa lei de Moisés, que a tornava impura. Então tá, a gente sabe que ela é impura, que ela não podia tocar em nada, que tudo que ela tocasse era contaminado. E aí, o que acontecia com ela? Bom, há 12 anos, ela procurava médicos, procurava curandeiros, tudo que ela podia para poder se curar. Mas, na verdade, ela só empobreceu. Ela ficou fraca, ficou mais doente do que já era, perdeu seus bens, perdeu a sua dignidade, porque ela vivia isolada, ela não podia tocar em nada, não podia falar com ninguém, não podia, enfim, se aproximar de pessoas, porque quem ela tocasse, ela também contaminava. Então, era uma mulher que vivia isolada. Bom, imaginem só. Ela decide, então, ela ouve um belo dia falar de Jesus. E para chegar até Jesus, ele vivia sempre rodeado de multidões. Para ela se aproximar de Jesus, ela precisava romper uma multidão. A Bíblia traz essa história nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Elas têm uma pequena diferença entre elas, mas em um dos livros, um dos evangelhos, diz que ela rompeu uma multidão para tocar Jesus. Então imagina a coragem que essa mulher teve para poder ultrapassar todas as pessoas e a fé que ela tinha para entender que só Cristo podia curá-la. Ela já tinha perdido dinheiro, já tinha perdido tudo. Ela não tinha mais nada, a última esperança dela era Jesus. Então vamos lá para as 3 lições que a gente pode aprender com a história da mulher do fluxo de sangue. A primeira lição, ela tinha fé. A primeira lição que a gente aprende nessa história parte de nós como mulheres. Essa mulher do fluxo de sangue tinha fé. Ela não tinha recurso, não tinha de onde tirar, não tinha apoio, muito provavelmente, porque imaginem, 12 anos tentando tudo que ela podia, o que podia e o que não podia. Quem apoiaria essa mulher a mais uma vez tentar encontrar um profeta para que ela fosse curada? Ela já tinha perdido o dinheiro dela com os médicos, com os remédios. Naquela época, ainda existia algo chamado Talmud, que era um conjunto de leis e de normas que os judeus tinham, inclusive de receitas com remédios, para que algumas doenças fossem curadas. Então essa mulher provavelmente já tentou de tudo. Tudo que estava ao alcance dela, ela tentou. Menos a presença de Jesus. Ela ainda não havia tocado o mestre. E quando ela ouviu falar que Jesus podia curá-la, ela imediatamente largou tudo que ela tinha e foi ao encontro de Jesus. Então a primeira lição que a gente aprende, nós precisamos ter fé. Como que é essa fé? Fé é a certeza das coisas que a gente não vê e a convicção daquilo que a gente espera. Essa fé não pode ser baseada em pessoas, não pode ser baseada muito menos em que alguém nos apoie ou que alguém acredite naquilo que a gente também crê. A fé em Cristo, é no Cristo, na pessoa do Cristo, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é, e não em pessoas, ou se alguém vai acreditar, se alguém vai apostar naquilo que a gente acredita.
Ela simplesmente decidiu no coração dela que ela ia tentar encontrar esse profeta que era Jesus. Ela precisava de alguma forma encontrar com ele, porque ela sabia que se ela encontrasse com ele, aí sim ela seria curada. Então a primeira lição, a gente precisa ter fé, a mesma fé que essa mulher tinha. A segunda lição, Jesus nos dá valor. Depois que essa mulher tocou, Jesus tocou a veste dele, a orla da veste dele, Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Porque de mim saiu o poder. Na verdade, gente, Jesus sabia, ele é onisciente, ele sabia quem tinha tocado nele, ele sabia que dele havia saído poder, ele sabia que ele havia curado, Jesus sabia de tudo isso. Quando ele chama aquela mulher para que ela apareça, não é para expor ela a ponto de envergonhá-la, nada disso. Na verdade, Jesus quer valorizar aquela mulher, Jesus quer dar valor para ela. Quando ele chama ela à presença de todos, ele chama ela de filha, ele está dando valor. Por quê? Aquela mulher provavelmente já estava sem contato com mais ninguém. Por onde ela passava, ela devia ser conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Tanto é que a Bíblia traz, em algumas traduções, a mulher enferma, a mulher que Jesus curou, ou ainda a mulher do fluxo de sangue. Sempre nas Bíblias vem com algum subtítulo nesse sentido, que era uma mulher enferma e que Jesus curou. Então, provavelmente, por onde ela passava, ela era conhecida como a mulher enferma. Ela não era conhecida como fulana ou com algum nome. Ela era conhecida pela enfermidade dela. Jesus chama ela de filha. Quando Jesus a chama de filha, Jesus dá a entender que ele a aceitou como filha. A Bíblia diz que todos quanto creem em Deus têm o poder de se tornar filhos. Naquele momento ele dá valor para ela. Ele firma a identidade dela e ele diz, você é minha filha. Você não é a doença que te conhecem, você não é o que marcou a sua história, você não é as coisas ruins que aconteceram com você. Você é minha filha. Jesus firma a identidade dessa mulher. Eu não sei o que aconteceu com você ou quais as coisas ruins que você considera que marcaram o seu passado, mas isso foi apagado, porque Cristo te deu a identidade de filha. Jesus não te chama pelo seu pecado, não te chama pelas suas falhas, não te chama pelo seu erro, não te chama pelas suas doenças. Jesus te chama pelo que ele te vê, e ele te vê como filha, assim como ele viu aquela mulher. Quando a gente está diante de um espelho, falo de nós mulheres, a gente consegue ver o que está na frente do espelho, a gente consegue ver o nosso rosto, a nossa face. Jesus, ele nos vê de forma integral. Se a gente está no espelho, a gente não consegue ver nossa parte de trás, a gente não consegue ver em cima, a gente não vê nada. A gente só vê a nossa frente. Então Jesus, diferente de nós, ele consegue enxergar de forma integral. E integralmente ele nos vê como filha amada, como filha que crê em Deus e que pelo Pai, por Jesus, teve acesso ao Pai. Então, perceba isso. Jesus, ele te vê como filha, não como seu pecado ou como alguma coisa ruim que marcou sua história. Mas como ele viu aquela mulher, ele também te vê como filha amada e filha dele. Terceiro ponto. Jesus sempre nos surpreende, sempre nos surpreende. Aquela mulher pediu apenas a cura física. Quando ela decidiu tocar Jesus, ela não esperava mais nada. Ela esperava que ela seria curada da sua hemorragia. Ela ia ter liberdade, ela enfim seria livre. Ela poderia adorar, ela poderia andar pela cidade, ela poderia sentar, se deitar, se levantar, sem tornar nada impuro, sem contaminar nada. Mas Jesus usa um jogo de palavra que diz, a tua fé te salvou. O que Jesus quer dizer aqui é que a fé dela não apenas curou o físico, mas que trouxe salvação para a alma dela. Jesus nos surpreende, ele sempre dá mais do que a gente merece, mais do que a gente precisa, e isso não é por merecimento nosso, mas é por graça dele. Então as 3 lições que você precisa aprender hoje com essa história. A primeira de todas, tenha fé. Tenha fé. A Bíblia diz que a gente precisa de fé para agradar a Deus, porque todo mundo que crê em Deus precisa acreditar nele, sem fé é impossível agradar a Deus. O segundo ponto, Jesus nos dá valor. A gente era achado sem valor, ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos valorizou. O valor que está em nós não é por quem nós somos, simplesmente é por quem Cristo é e pelo valor que ele concedeu a nós. O valor não está em nós, mas está nele. A gente é só um vaso de barro e ele é o tesouro precioso que habita em nós. E o terceiro ponto é que Jesus nos surpreende. Deus tem a capacidade de ser muito mais do que a gente merece, do que a gente imagina, do que a gente precisa. Deus é mais do que o suficiente na minha e na sua vida. E essa é uma verdade que a gente precisa crer, porque Deus é gracioso e ele é misericordioso. A Bíblia diz que dia após dia a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas. Então a gente precisa confiar que o Senhor sempre nos surpreende e confiar na graça e na bondade dele.
Bom, essa foi a primeira mensagem da nossa série. Acompanhe porque virão mais vídeos com outras mulheres da Bíblia. Não perca, toda quarta-feira aqui no canal da nossa igreja. E só isso. Fica com Deus, tchau. E fique com Deus e tchau, tchau. Até a próxima quarta.